Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, animados? Nossa aula de sintaxe 2. Ai, que bom, né? Oi, Ivanilda, tudo bem, Ivanilda? Saudade. Boa noite para vocês. Alguns aqui eu conheço, né? A Ivanilda já é amiga antiga. Que bom, pessoal. Olha, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa primeira live da aula da sintaxe 2. Só vou pedir para vocês, quem estiver com o microfone ligado, né, que desabilite, porque senão vai dar interferência aí. Obrigada. Nós teremos neste curso, as lives serão às terças-feiras e às quintas-feiras, durante o mês de abril. E parece-me que eu não sei se ficou um dia para maio também, acho que é uma terça-feira. No total, serão 9 lives. Então, um dia em maio, né? Então, nós teremos 9 lives, tá? Mês de abril todinho, das terças-feiras e as quintas-feiras, então anotem aí, tá certo? Começando nesse horário, às 17h30, e daí a gente vai até às 19h30, tá certo? E para quem não fez o curso de sintaxe 1, o curso de sintaxe 2 é uma continuidade do que a gente estudou no curso de sintaxe 1, tá? Eu não falei meu nome, né? Eu sou a professora Andréia, tá? E já venho ministrando esses cursos desde o início desse ano. Então, em janeiro já ministrei um curso, depois fiz o curso de sintaxe 1, ministrei esse curso de sintaxe 1 e agora o curso de sintaxe 2, para dar essa continuidade. Depois, se Deus quiser, né, nós teremos o curso de sintaxe 3 e a gente já encerra, né, a parte de estudo da sintaxe, certo? Vamos, então, assim, entender um pouquinho o que nós vamos estudar nesse curso. Então, a gente vai ver regência, tá? Regência verbal, regência nominal e crase. Então, emprego, uso da crase, tá? Então, é isso que nós vamos estudar nesse curso durante essas 9 lives, certo? Eu procuro, assim, tenho procurado planejar o curso de forma que vocês vão entendendo. Por quê? Pela experiência, né, de quem fez o curso de sintaxe 1 e pela experiência que eu tive, né, pelos depoimentos, pelos questionamentos mesmo, né, de ser, assim, muito conteúdo para pouco tempo, né, então, um conteúdo bastante extenso, muita regra, né, por um período curto de tempo, quer dizer, vocês não têm um tempo hábil para poder assimilar tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou devagar com andor, tá? Então, nós vamos começar, eu vou passar para vocês aquilo que é importante na parte de regência, né, sem ter sem ficar naquela questão assim, eu tenho que decorar tudo, não. Vai memorizar quem tiver interesse de fazer um concurso público, né? Eu digo sempre aos cursistas, se você tem interesse de fazer um concurso público, tem de estudar sim. A Pro não vai, eu não posso passar a mão na cabeça de vocês e dizer, não, gente, não pode ir assim de boa, né? Ser bastante light. Não, tem que estudar, tem que fazer exercício diariamente para poder fixar a regra, tá? Gramática a gente aprende fazendo exercícios, estudando a regra e fazendo as atividades, fazendo exercício. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais hábeis vocês estarão. Então, vocês vão ficar mais aptos, mais hábeis naquilo que vocês pretendem, né, buscar estudar ali, ter como base, né, do estudo de vocês, tá bem? Então, é assim, estudo mesmo, né, pessoal? Não tem como a gente fugir dessa regra, né? Quem está buscando melhorar, fazer um concurso público, ou mesmo aperfeiçoar na área de linguagem, nos estudos de linguagens, precisa estudar, né? Então, a gente vai começar aqui, eu vou apresentar para vocês o nosso programa, deixa eu só sei. Então, o nosso curso básico, tá? Português Sintaxe 2, e que nós vamos ver aqui primeiro, regência verbal, tá?
Então, quando a gente fala, né, em regência verbal, primeira coisa, o que, que nós temos que ter de base, né, de conhecimento básico? Primeiro, a gente tem que conhecer a transitividade de alguns verbos, né? O que, que é a transitividade verbal? É o que a gente viu no curso de sintaxe 1. Então, o verbo, ou ele é intransitivo, ou ele é transitivo. Se o verbo for transitivo, ele vai ter a transitividade direta, indireta ou direta e indireta ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente diz transitividade verbal, é isso, tá? É saber se esse verbo é intransitivo ou se ele é transitivo. Por que, que a gente precisa ter esse conhecimento básico? Para a gente entender de regência verbal, que aí nós vamos estudar, nós vamos voltar a esse assunto, tá? Alguns verbos, eles são transitivos diretos e, ao mesmo tempo, indiretos, dependendo, né, do significado que ele assume no enunciado, no período, tá? Então, por isso é importante esse conhecimento prévio. Então, regência verbal, bem, existe na língua portuguesa um dicionário de regência verbal, que é o dicionário do Celso Luft, tá? Que é o mais, assim, usado, mais, né, vamos dizer, conhecido. Esse dicionário, eu tentei hoje, eu entrei no Google, achando que eu poderia, né, que eu pudesse baixar em PDF, mas não está disponível em PDF, ou seja, não é gratuito. Então, a gente precisa comprar. Eu não tenho o dicionário, né? Eu não comprei esse dicionário ainda, mas, assim, o preço varia. Então, eu entrei, dei uma pesquisada, então tem de 50 até 70, 80 reais, que é o valor desse dicionário de regência, tá? Então, mas assim, eu aconselho para quem mexe com a parte de correção, né, que faz revisão textual. Então, quem normalmente é revisor textual, seria interessante ter esse dicionário, né? Agora, no caso de quem vai querer fazer um concurso, ou a gente faz a pesquisa no Google, ou mesmo na gramática, né? Então, são muitos verbos, né? Para vocês terem uma ideia, é um dicionário, né? Então, quantos verbos tem ali? Mas o importante neste curso nosso, né? O curso já fala, curso básico, é que a gente vai ver os verbos mais usuais, ou seja, os que caem mais, né? Os que costumam cair mais em provas, tá? E mesmo os que a gente usa, os que a gente assim, utiliza no dia a dia. Então, a gente vai estudar mais esses verbos, focar neles, certo? Então, eu vou começar aqui com algumas dicas, né? Essas dicas, algumas delas, nós já vimos no curso anterior, mas é para reforçar mesmo, é para deixar bem assim, evidente, né? Então, primeira dica que eu coloco aqui para vocês, né, abrindo o curso, em relação ao uso do lhe, né? Então, o lhe, vocês se lembram, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Eu vou até colocar aqui, eu gosto de deixar os meus slides dessa forma, porque eu vou escrevendo, tá? Quem já fez curso comigo já sabe que eu gosto de anotar, eu vou falando com vocês e vou anotando também. Então, ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. A função dele, essa é a classe gramatical, tá? Então, morfologicamente, ele é classificado como um pronome pessoal. Agora, a função que o lhe exerce no enunciado no período é de objeto indireto. Então, se vocês quiserem tomar nota aí, anotem isso, tá? Então, o lhe, ele vai exercer função de objeto indireto e nunca de objeto direto, tá? Então, que fique bem claro isso. Claro que existem enunciados, né, em que o lhe, ele é uma adjunta de nominal, tá? Mas a gente não tá falando disso, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam é que ele, enquanto complemento do verbo, enquanto complemento verbal, ele vai exercer função de objeto indireto, não de objeto direto. Guarda bem isso, tá? Então,
Por que que eu coloquei essa dica? Porque existem vários equívocos, né? Às vezes nós lemos em textos, enfim, ó, até ouvimos, a gente usa equivocadamente o lhe como objeto direto. Então, com verbos, aliás, que são verbos transitivos diretos. Então, se o verbo é transitivo direto, ele não pode, né, ter o lhe como complemento, tá? Então, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, não lhe conheci, está errado. Então, de acordo com a norma gramatical, o verbo conhecer, ele é um verbo transitivo direto. Então, quem conhece, conhece quem? Então, como que eu ensinei vocês? Quem fez o curso, né, de sintaxe 1 lembra, né? Quando a gente vai reconhecer o verbo transitivo direto, quando a gente vai classificar o verbo transitivo, né, direto, nós usamos a pergunta o que ou quem depois do verbo. Então, não conheci quem, tá? Então, eu fiz a pergunta quem, eu vou colocar aqui também do lado. Essa pergunta que a gente faz. Deixa eu ver onde que tá o ponto de interrogação, tá. Vou deixar sem o ponto de interrogação mesmo, porque o computador, ele não é meu, então eu não estou acostumada com mexer com ele, não estou achando aqui no teclado, tá. Então, não conheci quem? Não conheci você. Bem, então, se a resposta é você, eu não posso usar o lhe. O lhe é a você, a ele, a ela, né? Então, seria esse sentido do lhe, a ele, a ela. Vou pôr aqui também do lado, ó, a ele, a ela. Certo? Então, qual seria a forma correta com o verbo conhecer? Ou eu vou usar o se for uma pessoa, né, do sexo masculino, não o conheci. Se for uma mulher, né, uma pessoa do sexo feminino, não a conheci. Ou também um T, que né, que serve tanto como direto quanto indireto, como objeto direto e indireto, mas nesse caso, como objeto direto, não te conheci, tá certo? Então, um desses três aqui, mas jamais o lhe não. Agora, um caso em que se emprega aqui o pronome pessoal lhe. Entreguei-lhe o convite. Aqui, ó, já coloquei do lado para vocês entenderem. Entreguei o quê? O convite. Então, eu tenho aqui um objeto direto. Entreguei a quem? A você. Entreguei o convite a ele. Entreguei o convite a ela. Tá vendo? Então, no lugar desse lhe aqui, ó, cabe a você, cabe a ele, cabe a ela, tá? Então, portanto, nós usamos aqui o lhe. O que que vai indicar para mim que é lhe? É esse a aqui. O a é preposição, olha. Tá vendo aqui, ó? O a é uma preposição. Então, se a gente tem preposição como complemento do verbo, nós temos o quê? Um objeto indireto, tá? Disse-lhe que vinha. Disse a quem? A ele, a ela, disse a você. Então, cabe também uma dessas aqui, né? Um desses três, também neste enunciado, tá? Pessoal, ficou claro? Tranquilo? Certo? Então, guarda bem essa primeira regra aqui, essa função sintática do lhe, tá? Depois que eu terminar a minha aula, eu disponibilizo esses slides a vocês. Por que eu não disponibilizei antes? Porque eu rabisco muito ele. Durante a live, eu vou explicando e vou fazendo algumas anotações. Porque durante a minha explicação, muita coisa vai vindo também, né? A gente vai explicando e muitas coisas na memória vai trazendo, né? Outras coisas e eu gosto de ir colocando aqui, tá? Aí eu já deixo ele todo rabiscadinho para vocês também disponível no Moodle. Bem, agora, esse caso aqui não é um caso assim, não é um caso, vamos dizer assim, fixo, né? Não é uma regra geral. Mas existem algumas coincidências, né? De preposições que apresentam, né? Semelhança com os prefixos verbais, tá? Então, aqui são alguns verbos que regem preposição
semelhante aos seus prefixos, tá? Isso daqui são coincidências, é só para vocês guardarem. Então, se precisar memorizar alguma coisa, se precisar guardar, são dicas, né? São macetes, tá? Então, o verbo concorrer, eu tenho aqui o com, tá? O prefixo com. Então, o concorrer vai ser concorrer com e com. Deduzir de, tá? De e de. Depender de. Incluir em, o in e o em. Aderir a. Aqui, olha, eu já fui ticando, tá? O prefixo e a preposição. Concordar com, olha, coincidir com, conviver com, embarcar em, peregrinar por. O per, na verdade, é uma preposição, né? São, dentre as preposições essenciais, o per, ele está lá, tá? Interpor, entre, perpassar o por também, compactuar com, compartilhar com e contemporizar com. Então, são alguns verbos, tá? Com os seus alguns verbos que regem, né, as suas respectivas preposições, certo? Uhum. Tá, Joanita, né? Assim, são alguns macetes, vamos dizer assim, alguns macetes, tá? De alguns verbos, né? Então, existem alguns verbos que coincidem, vamos dizer assim, alguns verbos, eles coincidem de apresentar, né, de reger preposição semelhante com o prefixo que ele traz, tá? Então, eu já deixei sublinhado aqui, olha, a parte que inicia o verbo, o prefixo, concorrer, tá? E a preposição. Então, são preposições semelhantes. A preposição, aliás, desculpe, ela é semelhante com esse início do verbo, olha. Concorrer com. Deduzir de. Depender de, tá? Entendeu? Incluir em. In significa em, tá? Dentro, né? Interno. Aderir a e o a. Concordar com e o com aqui. Então, são macetes, tá bem? Aí tem alguns exemplos que eu trouxe, olha, ele depende do salário para sobreviver, ó, né? Depende do, tá? Concorreu com o médico mais experiente, ó, com e com. Incluiu na lista do grupo preferencial, tá? E vocês vão me dizer assim, mas ué, o na aqui, o que tem a ver com in? Tem, porque aqui eu tenho o em, né? Aqui eu tenho uma contração de em mais a, na, tá certo? Então, incluir em a lista, né? Então, na lista. Adere a novas oportunidades. Então, eu tenho aqui a e a, aderir a. Peregrinar por, então, per e por. Então, peregrinou pela Itália. Certo? Tem alguma dúvida, pessoal, em relação a esses verbos aqui, a essas construções? Tranquilo? Professora, Sim, pois não. eu levantei a mão aqui para poder te fazer uma pergunta. Eu estou começando hoje e eu queria saber se esses slides eles ficam disponíveis para nós lá na plataforma? Ficam, Ah, tá. tá? É o que eu disse aqui. Eu não disponibilizei os slides antes do curso, porque normalmente, assim, a coordenadora pede que a gente disponibilize antes. Mas, como eu mexo com os slides, eu acabo mexendo, eu acabo alterando, né, o conteúdo aqui com vocês durante a live. Aí, o que que acontecia? Eu enviava um slide, de repente, no dia seguinte eu enviava o mesmo slide, então fazia, assim, muita confusão, tá? Então, como que eu faço agora? Eu fiz o slide para a aula de hoje, terminando essa aula, amanhã vocês já terão um slide na plataforma, tá? Ah, ótimo. É que daí eu fiz algumas anotações, daí então isso vai ter, fica melhor para poder passar Não, as vocês vão pontuações. ter os slides, tá Ah, certo? tá Fiquem ótimo. tranquilos. Muito Isso, deixa obrigada. eu só, nada, por nada. Eu só vou dar uma olhada aqui no chat, interessante questões de concurso. Isso, exatamente. Isso.
nós vamos trabalhar com essas questões, tá? Essas questões de concurso a gente vai trabalhar, só que eu vou começar, assim, bem tranquilo com vocês, para vocês não se assustarem, né? Porque se eu pego muito pesado em questões de concurso, acontece o que aconteceu com o grupo de sintaxe 1. Eles ficam apavorados, aí eles falam assim, nossa, professora, eu não estou conseguindo aprender nada. Teve aluno que queria até desistir do curso, porque estava com dificuldade, a gente que incentivou a continuar. Então, tem que ser uma coisa assim, que vá proporcionando a vocês, né, assimilar realmente a regra, assimilar a esses exercícios, essas atividades, mas nós vamos trabalhar assim. Inclusive, hoje, pessoal, eu gostaria, sim, já de pedir para vocês permanecer até o final da nossa live, porque no final da live já vai ter um formulário, vai ter alguns exercícios que vocês farão, são 10 questões, essas questões são autocorretivas, vocês fazem a questão automaticamente, depois, a hora que vocês enviam, já sai ali o resultado, tá? De quantas vocês acertaram. Tem algumas questões que eu elaborei e já coloquei o comentário também, tá? São questões bem simples, bem básicas, e nós vamos fazer isso em todas as lives, tá? Não é para reprovar, não é para provar ninguém, tá? Uhum. Sim, a chamada normalmente nós começamos às 5h30, às 18h30, 18h40, 18h40 é a chamada, tá? Então, faltando assim, uns 15 minutos para a aula terminar, até antes um pouquinho, eu vou disponibilizar já esse formulário com essas questões, para que vocês façam com tranquilidade, pensem, né, bastante para responder, e as questões têm a ver com a nossa aula aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer isso nas 9 lives. Então, vamos começar com a primeira hoje e vamos até maio, tá? Vai ter tempo aí para vocês aprenderem, né? Tudo aí. Bem, agora vamos continuar aqui, prosseguir mais um pouquinho. Verbos pronominais, tá? Alguns verbos não pronominais, ou seja, não acompanhados da partícula íntegra de ser, podem se tornar pronominais, havendo mudança em sua regência. Então, eu trouxe aqui os 2 casos, tá bem? De transitivos diretos, eles passam a transitivos indiretos. Vamos pegar aqui, vamos começar com aborrecer. Então, o aborrecer, ele é um verbo transitivo direto. Bem, eu aborreci meu pai. Eu aborreci quem? Então, o que eu disse a vocês? Para a gente identificar o verbo transitivo direto, nós vamos usar a pergunta quem ou que. Quem para pessoa, o que para coisa, tá? Então, ela aborreceu quem? O pai. Agora, se eu vou usar o se, que é o pronome, ou seja, eu usei aqui o verbo aborrecer pronominalmente, com o pronome se, tá? Aborrecer-se. Aí eu preciso usar aqui a preposição. Então, aborrecer-se com, tá? Isso vale para o verbo lembrar, para o verbo esquecer. Então, ó, lembrar, eu lembro alguma coisa, tá? Agora, se eu vou dizer assim, me lembro de você, eu vou ter que usar o pronome me. Então, me lembro de, lembrar-se de, esquecer-se de, tá? Então, tem essas questõezinhas aí em regência, tá? Que é importante compreender. Então, ela aborreceu o pai. Ela se aborreceu com o pai. Olha como já mudou aqui a regência, tá? Então, de transitivo direto, aqui ele é transitivo direto. Deixa eu pôr aqui, por isso que eu gosto de verbo transitivo direto, tá? Aborreceu quem? O pai. Ela se aborreceu com quem? Com o pai. Verbo transitivo indireto. Quando que eu sei que o verbo é transitivo indireto? Quando a gente usa a pergunta por meio de uma preposição. Aborrecer-se com quem? Então, o com é preposição, tá? O aconselhar. Aconselhar
o professor aconselhou o aluno. Então, aqui, o verbo é transitivo direto. O professor aconselhou quem? O aluno. Agora, olha, o professor aconselhou-se. Então, se nós colocamos o verbo com o pronome acompanhado do se, tá? Se ele é pronominal, eu tenho que usar também a preposição, aconselhar-se com alguém. Então, ele já se torna verbo transitivo indireto. O professor aconselhou-se com quem? Com o diretor. Tá dando para sacar essa mudança? Ó, alegrar-se com. A criança alegra o ambiente. A criança alegra o quê? Aqui eu já tenho coisa, né? Então, já vou colocar o quê? O ambiente. Então, ele é verbo, desculpa. Ele é verbo transitivo direto. Agora, os meninos se alegram com os convidados. Se alegram com quem? Com os convidados. Então, ele já se torna verbo transitivo indireto por causa do se e por causa, aqui eu uso o com também junto. Alegrar-se com. Aproveitar e aproveitar-se de. Aproveitou o feriado para descansar. Aproveitou o quê? O feriado. Então, verbo transitivo direto. Tá? Aproveitou-se da boa vontade da amiga. Aproveitou-se de quê? Da boa vontade da amiga. Então, verbo transitivo indireto, certo? Então, olha, de transitivo direto, ele passa a transitivo indireto quando ele tem o pronome e automaticamente, se tem o pronome, se ele se torna pronominal, tá? Ele tem aqui junto com ele também, o que acompanha ele é a preposição. Cercar e cercar-se de, ó. Cercou o quintal. Então, vamos lá. Cercou o quê? O quintal. Verbo transitivo direto. Pergunta o quê para o verbo. Cercou-se de quê? De bons afetos. Então, eu fiz a pergunta usando a preposição de. Verbo transitivo indireto. Comunicar e comunicar-se com. Comunicou o acontecimento ao filho. Comunicou o quê? O acontecimento. Então, aqui eu vou ter verbo transitivo direto, só que o verbo comunicar, ele tem as duas regências, tá? Ele é transitivo direto e ele é transitivo indireto ao mesmo tempo. Então, comunicou o quê? O acontecimento a quem? Ao filho. Mas, como a gente está tratando de transitividade direta e transitividade indireta, eu vou deixar ele aqui como transitivo direto, tá? Só para vocês entenderem aqui o acontecimento. Comunicou-se com ele. Comunicou-se com quem? Com ele. Então, aqui ele só vai ser verbo transitivo indireto. Defender também é um outro verbo. Defender-se de. Só um minutinho. Defendeu a ideia. Então, defendeu o quê? A ideia. Então, aqui a gente vai ter verbo transitivo direto. Defendeu-se dela. Defendeu-se de quem? Dela. Verbo transitivo indireto. Enganar, enganar-se-em, ó. Enganou o cidadão. Então, enganou quem? O cidadão. Verbo transitivo direto. Enganou-se em quê? Na soma. Verbo transitivo indireto, tá? Então, é isso. Alguns verbos que são transitivos diretos passam a ser transitivos indiretos quando eles se tornam pronominais, ou seja, quando com ele, né, surge o pronome seguido aqui da preposição. Agora, existem certos verbos essencialmente pronominais, ou seja, são verbos que não se desgrudam do pronome, tá? Sempre exigindo o complemento preposicionado. Então, aqui eu trouxe alguns para vocês também depois estudar um pouquinho. Apaixonar-se por, aí tem um exemplo embaixo, ó, apaixonou-se pela canção, arrepender-se de, arrependeu-se do que fez, atrever-se a, não se atreva a dizer estas barbaridades, candidatar-se a, candidatou-se à presidência, dignar-se de,
estando Deus tão alto, se dignou de olhar cá para baixo. É um pensamento, uma frase do padre Antônio Vieira. Engalfinhou-se com o adversário, esquivou-se do trabalho, esforçar-se. O esforçar-se, ele já pode, ele é permitido, né, que você use com ele essas três preposições aqui, aí você vai adequar, né, ao enunciado que ficar, assim, melhor, o que produzir, né, um sentido melhor. Então, esforçar-se em, esforçar-se para ou esforçar-se por. Então, esforçou-se para alcançar o êxito. Queixava-se da esposa o tempo todo, tá? Então, são alguns verbos aqui que eu apresento para vocês, alguns verbos que são essencialmente pronominais e sempre exigem complemento preposicionado, ou seja, exige a preposição junto, tá? Agora, não são pronominais. O simpatizar, o confraternizar, o silenciar, o antipatizar, o simpatizar, o sobressair. Então, vamos pegar aqui um exemplo para vocês entenderem. Então, se a gente diz assim, ó, os jovens procuram se sobressair na internet. Então, o que é um verbo pronominal? Quando a gente diz assim, ah, eu não me simpatizo com ele. Tá errado. Então, você não usa antes do simpatizar o meu, não me simpatizo, tá? Eu não, ele se sobressai, né? Preciso que se silencie, tá errado. Então, com esses verbos aqui, nós não usamos pronome. Então, não existe me simpatizar com alguém. Eu simpatizo com alguém, sem o me, tá? Eu antipatizo com alguém, sem o me, certo? Então, os jovens procuram se sobressair na internet. Então, tira o se. Os jovens procuram sobressair na internet. Bom, assim, eu acho que é comum a gente ler o sobressair com C, né? Se sobressai. Fulano se sobressai, né? Se sobressaiu na prova, não. Fulano sobressaiu no concurso. Fulano sobressaiu na prova que ele fez. Fulano sobressaiu na natação, tá? Então, é uma força mesmo, é um hábito que a gente, às vezes, adquire de usar esses pronomes com esses verbos aí. O público simpatiza, aqui um exemplo, olha, o público simpatiza com a mocinha da turma, não o público se simpatiza, né? Então, simpatiza com só isso. Confraternizamos com os colegas de trabalho. Pronto, tá? Bem, tem uma atividade aqui para a gente poder fazer. Nós vamos fazer agora 3 atividades e a gente já passa para outra explicação, tá? Essa primeira atividade, tentem responder. Façam aí. Deixa só eu... Ah, tá. Igual. Respondam aí, depois ponham no chat a alternativa que vocês consideram que seja a resposta, né? Assinar a alternativa em que haja erro. Então, vocês vão assinalar a alternativa onde a regência verbal está errada, tá? Aí, tem gente que já está respondendo que a turma é rápida. A turma de flash. Puseram ali, a maioria está colocando letra D, tá? Alguém mais pensou em outra? Uhum. A Débora, muito bem, a Débora já colocou uma explicação, né? Ótimo. Muito bem, a letra D, realmente, né? Quem vai, ó, o verbo ir, ele rege, né, a preposição a, vai a algum lugar, mas a gente vai ter um outro exemplo aqui, tá? Deu-lhe um belo presente, tá certo? Levei-o para o médico, levei quem? Levei o menino, levei o rapaz, né? Uma pessoa do sexo masculino. Gostamos de quê? Gostamos desse novo filme. Fui ao cinema. Então, olha, fui à escola, fui ao cinema, né? Fui à praça, tá?
O lenço caiu, aqui tá certo, caiu no chão, adjunto adverbial, tá? Muito bem, então a resposta correta é a D. Bem simplesinho, né? Atividade tranquila. Bem, já assinalo para vocês. Isso. Na verdade, é errado. Isso, a resposta a alternativa em que o erro, em que há o erro de regência está aqui, na letra D, isso mesmo. Agora, a questão 2, complete as lacunas. São 2 espaços, tá? Vocês vão analisar o verbo agradecer, aqui, agradecer, agradeci, e ver qual dessas alternativas vai completar essa lacuna, essas lacunas, tá? Vamos ver. Isso, já pode responder, tá? Quem fez, eu tô olhando aqui na tela, por isso que eu viro a cabeça, assim, para olhar na tela. Aqui. Tá. A maioria. Uhum. Só tem uma resposta do Guilherme. Certo, então vamos lá, pessoal. Resposta, olha, quem agradece, agradece a alguém alguma coisa. Então, agradeci a quem? Aos enfermeiros. Agradeci o quê? Os cuidados prestados. Então, o que vai completar é a letra A, tá? Agradeci os enfermeiros dos cuidados prestados. Quer dizer, o que vai completar melhor aqui é agradecer a alguém alguma coisa, tá? Agradecer a alguém alguma coisa. Então, a letra A. Certo? Eu entendi. A letra B, não. Não encaixa aqui. A número 3, considerando a linguagem culta, indique as alternativas, tá? Então, é mais de uma alternativa. Com erro de regência verbal. E agora? Olha, essa daqui, a questão 3, é mais de uma, tá? Então, nós vamos ter aí mais de uma resposta, tá? Isso, tem gente que já colocou aí a resposta. Aham, ok, tá. Então, vamos lá. A primeira, fui no ônibus. Tá certo ou tá errado? Fui no ônibus e fui no cinema. Tá? Olha aqui, o verbo ir também. Verbo ir. Quem vai a algum lugar. A gente aprende assim, não é? Mas e nesse caso, na primeira, fui no ônibus, tá certa? É impossível a gente dizer fui ao ônibus, sim, tá certo. Então, quando a gente vai no ônibus, dentro do ônibus, entra o ônibus, porque eu fui tentar entender, porque existe, eu vi ontem uma explicação a respeito dessa regência, né? Eu não concordei. Depois eu fui raciocinando, para a gente poder entender melhor, né? Por que aqui eu uso em e por que aqui eu uso a? Esse está errado. Então, a letra B a gente já vai marcar, vocês colocaram certinho aí, tá? Fui ao cinema. Quando a gente se dirige para, o verbo ir, se dirigindo para algum lugar, fui ao, tá? Fui ao cinema, me dirigi para o cinema. Fui no ônibus, o ônibus é que me levou. Então, eu entrei no ônibus e o ônibus é que me levou. Então, esse no aqui é a ideia que ele traz é a ideia de estar dentro, de estar inserido, tá? Então, de estar dentro do ônibus para poder ir, tá? Cheguei à escola, está certo. Aqui faltou a crase, então a letra C está certa, a letra D está errada, né? Cheguei à escola. Verbo chegar também, chegar a algum lugar. Obedeceu ao pai, tá certo, e não saiu, a letra E está correta, né? Obedecer a quem? Obedecer ao pai. Ele é verbo transitivo indireto. A gente vai estudar também a regência desse verbo, tá? Professora, Sim. eu não consegui compreender
o porquê que a letra A está correta. Você pode, por favor, repetir, porque ficou confuso para mim. Tá certo. A primeira, o verbo é o mesmo, tá? É o verbo ir. Só que nesse caso aqui, na letra A, você vai dentro, tá? Então, fui no ônibus, entrei no ônibus e fui. Então, estou dentro, fui dentro do ônibus. Então, por isso que aqui a gente usa o em. Eu vou até colocar aqui. Em igual a dentro, tá? Agora, quando a gente diz fui ao cinema, eu me desloquei, eu andei, tá? Eu percorri um caminho, fui até o cinema. Então, aqui, olha, significa até o cinema. Então, quando a ideia é até algum lugar, fui à casa, fui até a casa. Aí você vai usar aqui. Deixa eu só pôr assim, ó. Você vai usar o ao, tá? Pus o mais, espera lá. Igual a ao, tá? Então, a ideia, o raciocínio até o é igual a ao. O raciocínio dentro é em, tá? Fui no ônibus, fui no avião, eu fui dentro do avião, eu fui dentro do ônibus. É esse raciocínio, certo? Obrigada, tá? Nada. Agora, gente, a gente vai passar para alguns verbos com mais de uma regência, sem mudança de sentido. Então, a gente vai ver, a partir de agora, os verbos que mudam a regência, que tem mais de uma regência, e que mudam o sentido, tá? Então, eles têm mais de um significado e a regência também deles muda. Agora, nesses casos aqui, tá? São alguns que eu trouxe apenas, muda a regência, eles apresentam mais de uma regência, mas o sentido continua o mesmo. Então, esses verbos, eles costumam ser indistintamente transitivos diretos ou transitivos indiretos. É o caso, né, do verbo atender. Às vezes nós ficamos em dúvidas. Eu atendi a chamada com crase ou eu atendi a chamada sem crase. Então, as duas formas estão corretas, tá? Então, ele pode tanto ser usado como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. Caso aqui, vamos começar pelo abdicou, né? O rei abdicou o trono. Então, eu posso dizer também o rei abdicou do trono, tá? Agora, tentando um pouquinho aqui, né, para o uso da preposição adequada. Tá? É muita coisa para a gente memorizar, então por isso a gente tem esses recursos aqui para pesquisar, né? Para recorrer a eles e pesquisar e não usar a preposição inadequada. A secretária atendeu o telefone, ou a secretária atendeu ao telefone, então as duas formas estão corretas. A noite antecede o amanhecer ou antecede ao amanhecer. Acredito que Deus existe ou acredito na existência, acreditar em alguma coisa, né? Em alguém. Na prova, atente o que estiver diante dos seus olhos. Ou na prova, atente ao que estiver diante dos seus olhos. Ou para o que estiver diante dos seus olhos, ou no que estiver diante dos seus olhos. Então, o atentar-se, ele pode ser atentar a, em ou para. Você pode usar uma dessas três preposições. O verbo ansiar ou almejar. Então, eu posso dizer anseio ou almejo uma vida estável. Ou anseio ou almejo por uma vida estável, ou a uma vida estável, que também eu posso usar o a, tá? A preposição a. Durante uma semana eu cogitei aquela vingança. Ou durante uma semana eu cogitei na vingança, naquela vingança. Como o patrão consente tantos erros, ou como o patrão consente em tantos erros. Então, consentir em. Declinou o cargo ou declinou do cargo.
desfrutemos o bom da vida ou desfrutemos do bom da vida. Desdenho tua sabedoria, desdenho de tua sabedoria. Na penumbra da noite deparei um vulto estranho, ou deparei com um vulto estranho. Ele goza sua melhor forma, ou ele goza de sua melhor forma. Não necessitam, não precisam, né, defesa de ninguém, que é uma forma rara, tá? Normalmente a gente usa o quê? Usualmente, né, com a preposição de. Então, não necessito ou não preciso da defesa de ninguém. O nascimento do filho obstou a viagem, o nascimento do filho obstou a viagem com crase. O trovão precedeu o temporal, o trovão precedeu ao temporal, o padre presidirá a cerimônia, o padre presidirá a cerimônia, aqui a gente usa a crase, por causa da preposição. O político, mais um, renunciou o cargo ou renunciou ao cargo, satisfez sua necessidade ou a sua necessidade craseada. Então, o que a gente, assim, tem que entender? Esses verbos, né, que estão aqui, essa listagem, elas permitem, né, esses verbos permitem que tanto você use eles como transitivos diretos, tá? Ou transitivos indiretos, usando aqui adequadamente a preposição, certo? Então, são verbos que exercem, né, mais de uma regência, mas o sentido prevalece o mesmo. Agora, vamos para lá. Só ver se tem, tá. Agora, nós vamos entrar até, vamos dizer assim, nós temos a primeira live hoje, quinta, na semana que vem, mais umas 3 lives seguidas, a gente vai estudar os verbos, esses verbos que mudam de sentido, né, em virtude da regência. Então, a gente vai começar por ordem alfabética, tá, os verbos que a gente usa mais, os verbos que caem mais em concurso também, tá, caem mais em provas, começando aqui pelo verbo agradar. Então, o verbo agradar, ele pode ser verbo transitivo direto, ou ele pode ser também verbo transitivo indireto, e rege, né, a preposição a. Bem, vai mudar o sentido? Sim. Se ele for transitivo direto, o sentido que ele vai ter no enunciado vai ser de acariciar, de fazer carinho, tá? A mãe agradou seu filho no colo, quer dizer, a mãe fez o carinho, a mãe acariciou seu filho, né? Agradou o menino com o pirulito, né? Então, ou agradou ao menino com o pirulito, satisfez o menino com o pirulito, olha que interessante. Então, vai depender do sentido do enunciado, tá? Quando for o sentido de satisfazer, de alegrar e de contentar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Este espetáculo sempre agrada ao público, então sempre agrada a quem? Então aqui a gente já tem a preposição a, tá? Nós vamos ter aqui a preposição a. Nesse primeiro caso, a pergunta que nós fazemos ao verbo, né? A mãe agradou quem? Seu filho. Então, a pergunta é quem, por isso que o verbo é transitivo direto. Deixa eu colocar aqui também do lado, tá? A pergunta que se faz, quem? Satisfazer, alegrar e contentar a quem, né? Ao público. Então, a gente vai fazer a pergunta a quem, tá? Vamos outra vez aqui. Aí, agora não esqueço mais, tá? Viu, pessoal? Então, isso é importante guardar. Então, o verbo agradar, ele tem essas duas regências, né? E tem esses dois sentidos aqui, de agradar, o sentido de acariciar e o sentido de satisfazer. Bem, só que quando a gente vai fazer as atividades, os exercícios, a gente vai entender, vai perceber que existem também outros empregos, né, do verbo agradar, seguindo, né, outra transitividade. Às vezes o verbo agradar, ele pode ser intransitivo também. Então, por isso que eu trouxe algumas atividades para a gente poder fazer juntos, tá? Então, a gente vai começar aqui por essa, olha. A criança agradou o bebê no colo. Então, agradar está como verbo transitivo direto, está como verbo transitivo indireto, está como verbo intransitivo ou como transitivo direto preposicionado, tá? O verbo transitivo direto preposicionado,
eu também vou trazer esse exemplo para vocês assim, mais para frente, mas eu já vou adiantando. Por exemplo, quando a gente diz assim, amou, o verbo amar, tá? É um verbo transitivo direto. Ele ama o pai, amou ao pai, né? Então, é para enfatizar, para trazer ao período, ao enunciado, ênfase. Então, você usa o verbo seguido, né, da preposição, tá? Então, a gente chama, o verbo, ele é classificado como transitivo direto, tá? O verbo é transitivo direto, porém, se usa a preposição para enfatizar. A gente encontra muito verbos transitivos diretos nos salmos, né, da Bíblia, nos provérbios. Então, quando a gente lê os salmos, os provérbios, a gente vê aos montes esses verbos que são transitivos diretos serem preposicionados, tá? Para enfatizar mesmo, né? Comeu do pão. Olha, comeu do pão. Então, quem come, come alguma coisa. Então, eu comi o quê? Eu comi o pão. Mas para enfatizar a parte do pão, né? Comeu do pão, um pedaço do pão, né? Então, se usou ali a preposição. O verbo, ele é transitivo direto, porém, com o uso da preposição, ele é classificado como transitivo direto preposicionado, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. Tem gente que já marcou aí. Vou pôr aqui nas coisas. A criança agradou o bebê no colo. A primeira é a letra A. Exatamente, agradar está como verbo transitivo direto. Então, a gente vai marcar aqui letra A. Só voltar. E... Peraí que eu já fiz besteira aqui, não sei o que eu fiz. Vou voltar aqui, voltei no meu slide. Página inicial. Aqui, tá. Ok. A segunda, a nova professora agradou só a alguns alunos. E essa segunda aqui? Aí vamos olhar um pouquinho aqui, né? Então, agradar está no sentido de acariciar no primeiro enunciado. A criança agradou o bebê. Então, a criança fez carinho no bebê, tá? Nesse segundo enunciado, a nova professora agradou só a alguns, que é a letra B, né? Agradar está como verbo transitivo direto, ok? Então, ele é empregado com o sentido de satisfazer, alegrar, né? Então, a professora satisfez só alguns alunos. Ele só queria agradar. E nesse caso, olha aí, uma construção que a gente encontra, né? Pode encontrar. O verbo agradar aqui, ele não tem complemento. Ele só queria agradar. Pronto. A gente pode encontrar construções desse tipo. E esse verbo, como ele foi empregado? Exatamente, o Gabriel colocou aqui, né? Como verbo intransitivo. Tá? Então, ficando aqui a letra C, né? Ok. Depois a gente tem aqui o 4. A jovem agradou aos colegas de trabalho. Como verbo transitivo direto, o que vocês puseram? A jovem agradou aos colegas. Isso, como transitivo indireto, né? Isso. Por quê que é transitivo indireto? Porque contentou, satisfez, né? É com esse sentido, né? Então, agradar está como verbo transitivo indireto. Deixa eu marcar aqui, peraí. Tá. Agora, número 5. O professor agradou-se. Tá? Eu trouxe essa construção que às vezes pode aparecer, pode surgir isso num concurso, né? O professor agradou-se da homenagem feita pelos alunos. Já puseram letra D, B, o professor agradou-se. É uma construção que pode aparecer, tá? Quando se usa esse agradar dessa forma, fulano agradou-se disso, ciclano agradou-se daquilo, tá? Esse verbo aqui, ele vai ser usado como verbo transitivo direto preposicionado, tá? Então, agradar, ele está sendo usado como verbo transitivo direto
preposicionado. O professor agradou-se da homenagem, quer dizer, contentou-se ele próprio, agradou-se a si mesmo, tá? Da homenagem feita pelos alunos, pela homenagem, ou com a homenagem feita pelos alunos. Então, esse tipo de construção aqui, tá? O verbo agradar, surgindo desta forma, aparecendo em enunciados desse tipo, né, dessa maneira, ele é classificado como verbo transitivo direto preposicionado, tá? A secretária não é bajuladora, ela simplesmente gosta de agradar. E aqui? A secretária gosta de agradar. Terminei aqui no agradar. Ele vai ser o quê? Verbo intransitivo, tá? Então, não tem nenhum complemento depois dele. Fulano gosta de agradar, né? Quando a gente usa também essa expressão, esse tipo de construção, ele agrada. Pronto, ele agrada. É intransitivo. Tá vendo como a gente tem que trabalhar com os exercícios? A banca não agradou ao público. Aqui a gente já tem a preposição, olha. A branca não satisfez, o sentido, a ideia de satisfazer, né? Então, ele é transitivo indireto. Emocionado, tio agradou os sobrinhos, por horas a fio, pois não os via há muito tempo. Então, agradou quem? Os sobrinhos. Tá? Então, aqui, verbo transitivo direto. O show não agradou. Parou, tá? O show não agradou. Não completei, não coloquei nenhum complemento depois, então, agradar está como verbo intransitivo. E meu novo visual não agradou a minha mãe. A crase, nesse caso, ela pode ser facultativa, mas a gente sabe que é satisfazer. A ideia, né, o sentido do agradar é satisfazer. Então, aqui nós temos o verbo, o agradar como verbo transitivo indireto. Bem, é isso. Então, a gente vai parar um pouquinho nessas atividades aqui, então, com o verbo agradar, depois a gente vai passar para o verbo agradecer, e fazer algumas atividades também. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês responderem a chamada, tá? A Vanusa vai disponibilizar o link da chamada, aí vocês podem tomar uma água, ir ao banheiro, né, jantar bem rapidinho, assim, colocar o prato na frente do computador, tá? Só não pode mostrar a janta para a professora, né, porque isso daí não é justo, tá? O aluno da aula do curso anterior, ela comendo, gente, eu fiquei olhando ela comer, falei que delícia, e ela não conseguiu, não sacou que ela estava com a câmera aberta e ela comendo. Então, mas ó, não sejam injustos não, principalmente chocolate, hein? Se estiver comendo chocolate aí, ai, ai, aí mata mesmo, né? Então, eu vou dar um tempinho, um intervalo, tá, de uns 10 minutinhos, tá? Para vocês dar uma descansadinha e já aproveita para poder assinar a lista, tá? A presença. Pessoal, vamos retomar? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente agora vai passar aqui para... Já fizemos este. Alguém querendo falar? Ok, aham. Tá, agora a gente vai para o verbo agradecer, tá? A gente vai fazer o certo ou o errado, né? Então, o verbo agradecer, nós vamos ter aqui, olha, 3 transitividades, né? O verbo, ele pode ser transitivo direto, quando o complemento for coisa. Então, alguns sem teto agradeceram o nosso auxílio. Então, nosso auxílio não é pessoa, é coisa, tá? Tudo que não for, vamos considerar assim gramática, tudo que não for pessoa é coisa, certo? Mesmo que seja ação, né? Então, a gente vai denominar de coisa. Ou ele vai ser transitivo indireto se o complemento for pessoa, acompanhado ou não de um adjunto adverbial de causa, ok?
Devemos agradecer a Deus, então a Deus pessoa. Deixa eu só ticar aqui, tá? Agradecer a Deus, é uma pessoa. Pelas bênçãos diárias, tá? E ele pode ser transitivo, direto, indireto, ao mesmo tempo, quando nós tivermos, né, essas duas situações aqui, quando nós tivermos coisa e pessoa, tá? Então, agradeceste-lhe o elogio, eu coloquei entre parênteses aqui, olha, para lembrar do lhe, né? O lhe, que a gente disse lá no início, lembra lá do primeiro slide, né? Na primeira página ali do slide. O lhe, ele sempre será objeto indireto quando ele for complemento verbal, né? Então, agradecer a quem? A ele. Agradecer o quê? O elogio. Então, aqui a gente tem os dois, ó. Nós temos o objeto direto, o elogio, e a pessoa, que é o lhe. Vamos lá, para ficar bem tranquilo, bem fácil para vocês assimilarem, tá? Certo ou errado? Então, vocês vão me dizer, agradeceu a ajuda aos pais, certo ou errado? E aí? Agradeceu o quê? A quem? Ok, certo. Então, primeiro que colocar, eu já vou botar que estiver certo, né? Ou estiver errado, tá? Agradeceu a vizinha o convite, certo ou errado? Zero? Certo, né? Agradeceu a quem? A vizinha. Agradeceu o quê? O convite. Então, ó, pessoa, coisa, tá? Coisa, pessoa, não tem problema, mudou só a ordem, mas a ideia continua. Agradeceu ao livro que recebeu do diretor, certo ou errado? Errado, tá? O livro é coisa, então aqui não pode ser algo. Agradeceu a lembrança, certo ou errado? Errado ou certo, gente? Certo? Vocês estão em dúvidas em relação a esse? Errado, porque lembrança é coisa, tá? Então tá errado, lembrança é coisa. Lembra o que eu disse a vocês, né? Agradeceu a preferência, certo ou errado? Certo, ok? Porque preferência é coisa. Se estiver muito acelerado, vocês me falam, por favor. Agradeceu às irmãs, certo ou errado? Certo, né? Ok. Estou seguindo o ritmo de vocês aí. Vocês vão falar, pronto, acelerada demais. Agradeceu o pai. Errado, porque pai é pessoa. Então, agradeceu ao pai, tá? Então, só lembrando, quando for coisa, objeto direto. Quando for pessoa, objeto indireto. Então, rege, tá? O verbo rege a preposição a. Vou voltar aqui, peraí. Ai, deixa eu passar muito. Agora, o verbo ajudar, tá? O verbo ajudar, com o sentido, né, de facilitar, ele vai ser verbo intransitivo. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, é um dito popular, né? Então, ajuda no sentido de facilita. Então, dinheiro não traz mais ajuda, mas facilita. Então, ele é verbo intransitivo aqui, ele não precisa de complemento. Quando for com sentido de auxiliar, e também nós temos aqui as duas situações, ó. Ele pode ser verbo transitivo direto, olha, Deus ajuda quem cedo madruga, também que é um dito popular. Então, Deus ajuda quem? Aquele que madruga cedo, né? Aquele que cedo madruga. Então, aqui ele foi empregado como transitivo direto, ou seja, ele pede aqui o objeto direto. Aqui também, você pode usar o verbo ajudar como verbo transitivo indireto, usando a preposição em, também com o sentido de auxiliar. Ele sempre ajuda na reforma da igreja, tá? Então, ajudou em quê? Na reforma da igreja, tá? Porque aí ficaria estranho a gente dizer ele ajuda a reforma, né? Ele ajuda na reforma. Então, ajudar alguém, tudo bem. Ajudar em alguma coisa, né? Em algo, eu uso a preposição. Também com sentido de auxiliar, ele pode ser transitivo direto e indireto, quando for objeto direto, pessoa, aqui, ó,
aqui em cima, e o objeto indireto, coisa, aqui embaixo, como a gente pôs aqui, reforma da igreja. Os irmãos não se ajudam em nada, tá? Então, os irmãos não ajudam quem? Eles mesmos. Não ajudam quem? Eles próprios, né? Eles, que é o ser aqui, tá? Que é o complemento indireto, que é o objeto indireto. Não ajudam em quê? Em nada. Então, gente, voltando um pouquinho aqui, o verbo ajudar. Quando a gente vai se referir à pessoa, ajudar alguém, tá? Ele é transitivo direto. Então, vou pôr aqui, ajudar alguém. Tá? Transitivo direto. Quando for coisa, ele é verbo transitivo indireto, tá? Isso quando for coisa. Certo? Por isso que eu gosto de colocar o... Certo. Agora a gente vai... Vamos para as atividades, tá? Vocês vão também, seguindo o mesmo tipo de atividade que a gente fez anteriormente, né? Agora a gente vai fazer com o verbo ajudar. Se ele foi empregado como transitivo, intransitivo, enfim. Sua contribuição ajuda muito. O verbo ajudar, ele foi empregado como transitivo direto, como intransitivo, ou como transitivo indireto, direto ou indireto. Aí vejam aí, tá? Sua contribuição ajuda muito. Vocês têm que olhar o verbo e o que vem depois do verbo, se tem complemento, se não tem complemento, tá? E aí, o que vocês acham? Michele, Rosana. Tá, não, eu tô olhando porque tem gente que tá variando nas respostas, né? A gente vai pôr aquela musiquinha, tananana, né? Pra gente dar resposta. Então, aqui, olha, sua contribuição ajuda. Esse muito aqui, ele é um adjunto adverbial, tá? Então, quando a gente, lá no curso de sintaxe 1, a gente estudou os adjuntos, né? Os adjuntos adverbiais. Então, muito, ele não é complemento, tá? Então, a gente para aqui, ó, sua contribuição ajuda, pronto. Então, o verbo, ele foi usado, ele foi empregado como verbo intransitivo. Quem respondeu a letra A, acertou. Então, vocês vão ganhar um bombom virtual, tá? Bombom virtual. Tá certo? Ele ajudou os pobres na distribuição dos alimentos. Volta lá, na explicação, olha aqui, tá? Ajudou quem em quê? Voltar agora para cá. E aí? Eu também gosto de bombom. Adoro bombom. Eu acho que eu engordei uns 3, 4 quilos nessa Páscoa, só de comer chocolate. O problema é a gente ficar diabético, né? Isso que é duro. Teve coma. Entrou em coma, né? Coma o quê? Coma tanto chocolate que ficou em coma de chocolate. Ontem eu fui dar aula pelo Telegram. Aí a coordenadora minha falou assim, Andréia, você entrou na sala errada. Era a turma do 8º ano, eu entrei na turma do 9º ano, né? Aí ela falou assim, eu falei, não, isso daí é o excesso de chocolate. O excesso de chocolate mexeu com a minha cabeça. Segunda-feira, né, depois da Páscoa, domingo de Páscoa. Excesso de chocolate me deixou doida. Gente, vamos lá então. É isso mesmo, certinho. Letra D, tá? Ajudar quem? Os pobres, em que? Na distribuição dos alimentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, do lado, tá? Ajudar quem? Quando for pessoa, né? Outra vez, ponto de interrogação. Seleção, tá? Ajudar quem? Os pobres. Em que? Ok? Então, vai ser transitivo direto e indireto. Tá? Ajudar quem? Em que?
Bem, agora esse daqui, a 3. Os professores ajudam na formação intelectual dos alunos, dos estudantes. Então, façam a 3, por gentileza. Tá, vocês entenderam? Marcelo, Regiane, né? Vocês disseram que errou, mas entendeu, compreendeu, ok, tá, isso que importa, tá? Entender. Agora, a questão 3. Vocês vão ter esses slides depois para voltar, para ler, né, com calma, para estudar tranquilo. Tá. Então, vamos aqui, né, vamos entender Os professores ajudam na formação. Então, ajudar, né, na formação seria coisa, tá? Vamos pensar assim, coisa não é pessoa. Então, ajudam em quê? Tá? Vamos pôr a pergunta. Quando a gente vai estudar sintaxe, né, a fazer análise sintática, é importante que a gente rabisque, tá? É importante que a gente escreva, faça rascunho mesmo, né, anote, para poder assimilar, tá? Então, os professores ajudam em quê? Na formação intelectual dos estudantes. Então, aqui, nós temos como complemento verbal o objeto indireto, tá? Então, o verbo, ele é transitivo indireto, o verbo ajudar. Então, a resposta correta é a letra C. Alguém quer falar? Não? O discurso do orador... O discurso do... Professora? Sim. No exercício 3, dos estudantes é o quê? Tá, na formação dos estudantes vai ser um complemento nominal, tá? Ele não é complemento verbal. Formação de quem? Dos estudantes. Formar quem? Os estudantes. Então, aqui nós vamos ter um complemento nominal. Por isso que vocês marcaram, muita gente marcou a letra D, né? Mas nós não temos aqui o objeto indireto, tá? Nós temos o objeto direto apenas que os professores ajudam em quê? Na formação intelectual dos estudantes. Na formação de quem? Dos estudantes, tá? Ok? Certo? Ok. A questão 4. O discurso do orador não ajudou em nada. E esse? É estranho, né? A gente colocar um nada como complemento verbal, né? Ninguém, nada, nenhum. Deixa eu ver como que vocês classificaram. Lembra assim, gente, nada é coisa, tá? É coisa. Quando análise sintática é diferente de querer entender às vezes a pessoa quer entender assim a sintaxe, mas indo para a questão mais do sentido, não, tá? Análise sintática é uma coisa, semântica, sentido é outra, tá? Então, o que vocês têm que compreender é qual é a função do termo no período, tá? Deixa eu ver. Ó, o discurso do orador não ajudou. A pergunta que se faz, não ajudou em quê? Em nada. Em tudo, em nada, né? Esse em aqui é a preposição, olha, você já tem a preposição aqui, tá? Então, aqui nós temos isso, a resposta letra C, ele é transitivo indireto, tá? A 5 agora. As crianças não ajudam os pais no serviço de casa. Regiane, não fica preocupada com isso. Eu disponibilizo depois os slides, você retoma a aula de hoje, tá? Fica tranquila, certo? Eu gosto de tranquilizar vocês. Hoje é a primeira aula, pessoal. Vocês estão tendo contato com o conteúdo agora, né? Hoje. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá? É um conteúdo muito denso, muito complicado, muito difícil, não é fácil, é muito denso. Então, não pode se apavorar, não, tá?
Isso. Número 5, vamos ver então. Olhando aqui as respostas. Tá, bebê. As crianças não ajudam quem? Então, vamos primeiro aqui responder a primeiro complemento, né? Então, as crianças não ajudam quem? Os pais. Então, a gente tem aqui um complemento, um objeto direto, tá? Não ajudam os pais em quê? No serviço de casa. Marcelo, isso mesmo, Marcelo. É isso daí. Errando, a gente vai aprendendo, vai construindo conhecimento, né? Então, as crianças não ajudam quem? Os pais, em quê? No serviço de casa. O em, ele tá aqui, ó, no, tá? O no nada mais é do que em mais o. É uma contração de em, tá? Da preposição em com o artigo o, certo? Beleza? Então, a gente tem aqui um verbo transitivo direto e indireto, tá? E esse daqui? Quem que quer esse enunciado aí como realidade da nossa vida? Eu quero, olha. Uma boa quantia sempre ajuda. Eu quero esse como realidade. Vocês vão acertar esse agora, hein, por favor. Tá? Uma boa quantia sempre ajuda. Então, olha aqui, lembrando, pessoal, que o sempre aqui, ele é um advérbio, tá? É um advérbio. Então, se eu retirar o sempre, ele é um termo acessório, né? Uma boa quantia ajuda, tiro sempre. Isso, nós vamos ter, então, o verbo ajudar como verbo intransitivo, certo? Tranquilo? Sobreviveram? Eu gosto de ver os rostinhos aí, apavorados. Aê, coisa boa, Regina, acertou, tá vendo? É isso daí. Vocês ficam apavorados à toa. Ah, sobrevivendo. Vamos para o próximo, então. Apelar. O apelar, eu vou só, assim, fazer o comentário com vocês, tá? Mas mais para quem está na área do direito, né? E depois a gente já vai passar para o aspirar, tá? E a gente encerra aqui com aspirar. Para todo mundo aspirar a uma aprendizagem bacana, tá? Então, o verbo apelar, com o sentido de interpor recurso judicial, né, com o sentido de recorrer, ele é verbo transitivo indireto. Então, o advogado apelou da decisão, tá? E também pedir socorro, ajuda, ele é verbo transitivo indireto, regido, né, rege, aliás, ele rege a preposição a ou a preposição para. Aquela mulher teve de apelar para o santo casamenteiro, então, para desencalhar, né? Então, apelar para alguém, tá? Apelar a alguém, certo? Então, ele vai ser usado, né, com o sentido de pedir socorro, de ajudar a apelar ao pai, apelar ao avô, né? Apelar é isso, tá? Então, basicamente, são esses dois sentidos, esses dois significados aqui, essas preposições. Bem, vamos para esse daqui que a gente usa bastante, né? O verbo aspirar. O verbo aspirar, ele também vai ter dois sentidos aqui. O primeiro sentido é o de respirar, de inspirar e de sugar, tá? Se ele aparecer com esse sentido, ele vai ser verbo transitivo direto. Em regiões muito altas, é difícil aspirar o ar, tá? No sentido de sugar mesmo, respirar. Então, aspirar o quê? O ar. Tá, agora com o sentido de almejar, de pretender alcançar alguma coisa, ele vai ser verbo transitivo indireto. Então, o que vai aparecer junto com ele? A preposição a. Então, ele rege a preposição a, tá? Nunca mais aspirarei a amores impossíveis, tá? Se vocês aspirarem a amores impossíveis, vocês vão ter que recorrer, apelar para o santo casamenteiro, né? Tá? Aí não vai dar certo mesmo, não. Guarda bem isso, tá? E aí dá certo que vocês fazem, assim, uma ponte com apelar, com o verbo apelar. Bem, só uma brincadeira, tá, gente? Então, com esses dois sentidos aqui, olha, muda também a transitividade, tá? Mudando o sentido, muda a transitividade.
O pronome oblíquo ato no lhe nunca vai ser usado como complemento desse verbo, tá? Então, a gente usa, no lugar do lhe, o pronome oblíquo tônico, o a ele ou a ela, né? Então, se a gente diz assim, ó, nunca mais aspirarei a amores, amores, né? Se referindo à pessoa, né? Aos amores, na figura, né, da pessoa mesmo. Então, não usamos, tá? Nunca lhes aspirarei, tá errado. Então, a gente vai usar no lugar do lhes, quando nós tivermos, aliás, o verbo aspirar, o a eles. Então, nunca mais aspirarei a eles, ou seja, amores impossíveis, tá? Também é uma regrinha para vocês depois degustarem um pouquinho. Bem, aqui é um exercício bem simplesinho, bem tranquilo. O que vocês vão fazer? Em relação à regência do verbo aspirar, vocês vão marcar se o verbo significar inspirar, chover ou exalar, e 2, se o verbo significar desejar ou almejar. É só olhar a transitividade do verbo, né? Se ele for verbo transitivo direto, ou seja, se nós tivermos aqui o objeto direto, vai ser a número 1. Se vocês encontrarem objeto indireto, vai ser o 2, tá? Vamos lá, então, para esse aí que a gente já está fazendo, ó. Não mais se aspira a esse título, né? Se aspira a quê? Ao título, então, realmente, desejar, ok? 2, acertaram. E a de baixo, nas primeiras fileiras, os alunos aspiram o pó da lousa. Isso, vamos devagar aí, vamos embora. Devagar, que senão eu me perco aqui. Todos aspiramos a melhores condições de vida. E nesse daqui, vamos lá. Ih, já tem gente que já fez tudo, olha. A Tayana já fez tudo. E Tayana, ainda bem que você é uma pessoa que compartilha conhecimento. Os meus alunos, os meus adolescentes falam assim, professora, eu não vou postar atividade no grupo, não. Vai que eles colam de mim. Olha para você ver a prepotência desses adolescentes. Ah, eles vão colar de mim. Aí eles ficam postando no meu privado, né? Aí enche a minha caixa. Tá ótimo, gente. Todos aspiramos a melhores condições de vida. Isso mesmo, número 2. Muitos aspiram à carreira, ó. Vou até ticar aqui a preposição, olha aqui, ó, melhores, olha. Vai ficar mais claro, né, para vocês. Muitos aspiram à carreira pública também, 2, ótimo. Alguns comerciantes aspiram apenas ao lucro, também aqui nós temos a preposição, né? Então, 2. Estas rosas aspiram um aroma agradabilíssimo, né? Exalam. Então, 1, ótimo. Gostando de ver. Ótimo. Abraçava a mulher e aspirava o delicioso perfume de seus cabelos. E aí, ninguém vai errar. Mulherada não pode errar aí, não. Aí, ótimo. Os jovens aspiram a um futuro. Olha aqui a preposição, né? Então, a gente tem aqui número 2, desejo. Bem, parece que esse está bem tranquilo para vocês, né? Eu senti aqui pelas respostas que vocês foram super bem, foi bem tranquilo. Pessoal, a gente vai encerrar, calma, tá? Que agora vai o formulário para vocês responderem, tá? Eu vou enviar agora aqui no... Deixa eu só interromper o compartilhamento. Vai interromper aqui, ó, salvar. Que daí eu já vou passar para vocês esse slide, ok? Bem, eu vou enviar aqui no chat o link, vocês vão clicar no link, são 10 questões apenas, tá? Para vocês responderem, e façam com tranquilidade, aí depois tem a tabulação, né, sai ali o resultado para mim, né, eu vejo como que vocês foram, tá? Não fiquem preocupados, eu não vou atribuir nota, eu só quero saber como vocês estão, tá? O conhecimento que vocês já têm, tá? Não se preocupem com isso, tem gente que acha que vai ser, né, o fim de tudo, né? Ah, não, a professora vai dar nota e a gente vai tirar, nós não vamos passar no curso, nada disso, tá? Deixa só eu compartilhar aqui o link com vocês.
Sim, Ângela, já enviou o link da chamada. Tá. Deixa eu só enviar aqui o link. Ai, peraí, que a Pro tô no computador diferente, então, onde ele está aqui? Formulário, ok, já está aberto aqui para mim. Copiar, colar, vamos lá. Bem, vocês vão clicar nesse link, daí já vai abrir o formulário e já começa já a responder. Depois já vem, tá, pessoal? Já sai o resultado ali, se vocês acertaram ou não, ok? Podem fazer. Qualquer dúvida, estou aqui. Tá, André, a Vanusa vai responder para você, tá? Essa pergunta que eu não sei. Pessoal, tem alguém ainda fazendo? Eu não estou falando para não atrapalhar. Tranquilo? Todos já fizeram? Uhum. Eu já terminei. Tá, ok. Ok. Uhum. Sim. Ok, isso. Ai, que bom. Gente, eu estou muito feliz, né? Olha, não fica preocupada. Quem errou bastante, né? Calma, já falei, se acalme em relação a isso, tá? Eu quero que todos respondam, façam, porque depois eu tenho ali, né, o resultado, tá, desse primeiro teste. Coloque um nome também, tá? Vocês viram que lá tem um campo para pôr o nome, não tem? Tranquilo? Tá, então vamos fazer assim. Foi tranquilo hoje? Como que foi tranquilo para vocês? Nossa aula agora vai ser na quinta-feira. Isso, 2 erros. Estou bege de ter errado. Que ótimo, Deus. Ai, que delícia. Estou bege, gostei. Uhum. Sim, pelo celular, eu acho que pelo celular é complicado, né? Assim, mais difícil. Eu não acertei, mas que bom, gente. Evanilda, ótimo. Tá, Andréia, fica tranquilo. Olha, quem já terminou, tá? Eu vou liberar os que já terminaram. Os que não terminaram, continua aqui na sala até terminar, tá bem? Então, quem já terminou, pode descansar. Boa noite para vocês. Não, sem tempo, pode ficar tranquila, eu vou aguardar, tá? Que vocês terminem. Não fica preocupado comigo, não, tá, gente? Sem tempo determinado. Tá joia. Gente, a próxima aula é quinta, exatamente, tá? No mesmo horário, nesse bate-local. Aí vocês no bate-local de vocês em casa e eu aqui na IGOV, tá? Uhum. O início da aula é 17h30, tá? 5h30. Isso, quinta, 8/4, ok? Ok, eu que agradeço, Conceição, beijo, tá? Que bom que você está aqui também com a gente, tá, Conceição? Muito legal. Boa noite, Débora. Bom descanso também para você, tá? Ai, que bom. Tá quietinha, né? Tá, que bom. Obrigada, Marina. Boa noite. Não, teste não, Ângela. O teste não fica no Moodle, não. Tá? O teste vai ficar depois, o resultado sai aqui para mim, nos meus arquivos. Mas podem fazer, tá? Quem está fazendo, continua fazendo.